eu sou Sabrina Krug e sou síndica profissional. Estamos de volta para mais um programa Assuntos de Condomínio. Conforme eu já contei para vocês, há pouco mais de um ano eu recebi a missão de ser síndica do condomínio onde eu moro. De lá para cá eu venho buscando a expertise para fazer uma gestão da forma adequada. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer é que o síndico ele não precisa saber tudo, mas ele deve ter com quem contar. E eu trouxe hoje aqui a doutora Eduarda Vogel, que é advogada no setor imobiliário, certo? E ela vai falar um pouco sobre essa parceria e as consultorias de jurídicas para condomínios. Perfeito. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a Sabrina pelo convite. Eu quero dizer que eu admiro o trabalho que você vem desenvolvendo aqui na cidade de Montenegro como síndica profissional. Agradecer também a TV Mon, dizer que é um prazer estar aqui novamente. Falando então de forma resumida da minha trajetória, né, na advocacia, o meu primeiro emprego já foi dentro de um escritório de advocacia, quando eu tinha 15 anos, então já faz um tempo aí. Depois eu fui assessora parlamentar na Câmara de Vereadores, pude trabalhar no tabelionato de notas aqui da cidade, então eu tive contato com o direito imobiliário desde lá e me apaixonei por essa área, né? Então, fiz a faculdade onde eu conheci, né, Direito na Unicinos, onde eu conheci a minha colega, hoje sócia Fernanda Kerber, e lá nós nos formamos juntas, estagiamos juntas, nos formamos em 2017 e 6 meses depois a gente decidiu abrir o escritório. E lá a gente já tinha entendido que precisaríamos escolher uma área de atuação, né? Como a área do direito ela é uma área muito abrangente, o profissional ele precisa escolher, focar, estudar e trabalhar em uma determinada área, né? Ou pelo menos de forma mais enxuta. Então eu escolhi o direito imobiliário, que é uma área que eu gosto muito, e a minha sócia e minha colega o direito trabalhista. As duas áreas acabam se complementando, né? E se apoiando em diversos momentos, acredito. Assim. Com certeza. Na área condominial é bem complexa, porque a gente atua também em diversas áreas, porque tem pessoas de áreas diversas também, Exato. né? E ali, a questão trabalhista, a questão imobiliária, elas são cotidianas, né? Exato. A gente não tem como escapar. Muitas vezes os condôminos eles me procuram para tirar dúvidas, para buscar orientações que eu também não consigo ter. E mais uma vez, né, o síndico ele não é obrigado a ser um especialista em tudo, é impossível alguém ser especialista em tudo. Então ele precisa ter especialistas com quem contar. A questão de consultoria jurídica, ela é muito importante, porque desde um pequeno contrato de prestador até situações muito maiores, assim, Exato. né? Então, o nosso bate-papo hoje é mais voltado a isso, pra gente saber, assim, do cotidiano de condomínio, da questão imobiliária, de questão de contratos. Pode contar um pouco mais, assim, da tua história de trabalho em relação a isso. Claro. Eu sempre digo que advogar para condomínio, né, é um trabalho, uma prestação de serviço muito manual, assim, muito artesanal, né, porque não existe uma receita de bolo onde se enquadram todas as pessoas e todos os condomínios, né? Tem uma frase que eu uso muito que é que cada condomínio é um projeto único, né? Exato. Porque ali moram pessoas de diferentes trajetórias e aí então tu precisa montar um quebra-cabeça com todas as peças que te ofertam. E às vezes é um detalhe que vai mudar o resultado lá na frente, né? Então o síndico ele precisa sim ter um corpo jurídico, né? Alguém com que ele possa contar para a tomada das decisões, até para se resguardar, porque o síndico, eu admiro bastante essa profissão, porque ele tem muita responsabilidade nas atitudes, né? Da forma civil quanto criminal. Então ele precisa se resguardar e tomar as decisões certas e ter ali do lado dele as pessoas certas para ele contar. Um exemplo seria um prédio com problema estrutural, né? Ele não vai pegar as ferramentas, os materiais e ele mesmo vai consertar. Ele vai procurar o profissional e ele tem que se certificar que esse profissional que ele está contratando, né, é um profissional adequado. Da mesma forma, nas questões contratuais, todos os prestadores de serviço que o condomínio vai contratar através do síndico, né, e também as consultas de cada situação, quando enviar uma notificação, de que forma precisa ser algo mais contundente, de que forma peça. Exato. Eu costumo lembrar, assim, a minha graduação ela é em administração, mas focada em administração de empresas. Sim. E lá no início eu entendia que essa graduação era mais do que suficiente para que eu tivesse embasamento para atuar em um condomínio. Mas o dia a dia mostrou que não é bem assim, né?
Então, de lá para cá, eu fiz uma pós-graduação em gestão de condomínio, que fala da parte mais técnica, e depois em gestão de conflitos para interagir melhor com as pessoas, né? E com os conflitos que são rotineiros em condomínio. E no meio disso tudo, assim, eu vi que por mais que eu estudasse, jamais eu conseguiria buscar tudo. Prever todas as situações, exatamente. né? E aí, a questão jurídica, na hora de elaborar um contrato, né, com um prestador ou até mesmo do síndico profissional com um condomínio, na hora de fazer depois o desligamento de determinadas empresas, a gente muitas vezes precisa fazer um estudo para não sair de forma ilegal. Exato, as questões rescisórias, né? E outras questões, assim, da cobrança, porque existe a inadimplência, ela é uma realidade, Sim. né? Então, existem meios corretos para se fazer. Com certeza. E o advogado, ele vem contribuindo muito nesse sentido, né, Ele está do lado do síndico, né? O síndico pode contar com um advogado, diferente do que o pensamento que se tinha anos atrás, que o advogado queria colocar empecilho, né? Não, ele está aí para ajudar, para trazer segurança jurídica nas ações do síndico, né? Então é de extrema importância. Às vezes pequenos detalhes ali que não constam em um contrato, que não foi bem redigido, exato, atrapalham com certeza. Muito, né? Então, eu costumo dizer que às vezes é melhor tu não ter o contrato do que ter o contrato com algum modelo ali da internet que vai acabar te atrapalhando. Prejudicando. Exatamente. Então é caso a caso mesmo. Por exemplo, assim, eu me tornei síndica profissional e comecei a atuar em outros condomínios. Eu precisei criar um contrato para que eu tivesse isso claro, de que forma eu executo os meus trabalhos, Perfeito. né? Muitos problemas para síndicos vêm em questão da carga horária, por exemplo, Sim. né? De que forma é o maior problema, né? De que forma que o síndico trabalha? Qual é o horário que ele deve atender ou não? Eu posso ligar a qualquer momento, mas a minha emergência é uma emergência. O que é uma emergência? Ou tudo é emergência, urgência? Né? Para a pessoa que está passando por uma determinada situação, aquilo é uma emergência. Exato. Mas às vezes não é, né? O vizinho fazendo um barulho não é uma emergência. É um problema, é um incômodo, mas tem que haver um outro meio para sanar aquilo, né? Exato. Não o síndico sair de onde ele estiver para atender o barulho. É muito importante o síndico ter conhecimento da sua competência, né? Até onde ele pode ir para não precisar, para não só trabalhar, porque o síndico não vai ter só um condomínio, né? Ele vai ter diversas questões. Hoje, a realidade da nossa região é de síndicos moradores, né? A grande maioria. E são pouquíssimos os condomínios com síndico profissional. Mas essa não é uma realidade fora daqui. Não. Grandes cidades, Porto Alegre, São Paulo, né, e muitos outros, totalmente o contrário. Não se usa mais o síndico morador. Porque o síndico profissional, ele oferta coisas diferentes. Ele tem uma questão técnica diferenciada, ele traz consigo todos esses consultores novas, também, né? Exato. Então, assim, o síndico morador, ele acaba estando um pouquinho mais limitado. Não que ele não vá fazer uma gestão eficiente, pode sim fazer, mas o profissional, ele traz uma bagagem junto e traz pessoas que vão dar um suporte. Quando eu me tornei síndica moradora, onde eu mais senti, assim, deficiência é bem nessa parte. Para quem eu recorro agora? Com quem eu falo? Para onde eu vou? O que eu faço, né? Sim. Então, até onde é minha competência de estudar determinado assunto e até onde eu posso delegar. Exatamente. Ter esse conhecimento, né? No Código Civil, na parte onde fala especificamente de condomínios, já diz que o síndico tem esse poder de delegar a outro profissional determinadas atividades, né? E essa questão de um síndico não vai se representar ou representar o seu condomínio juridicamente, sim, assim, né? Num processo, pois não é competência dele. Então, ele tem que contar com a pessoa certa para isso. Com certeza. Me conta, assim, de alguma coisa peculiar referente a condomínio. Todas as vezes que a gente atende algum condomínio é uma situação diferente, né? Depende da pessoa. Eu tenho, para mim, que às vezes a gente já tem enraizado alguma questão e tu tem certeza que é dessa forma que se resolve. Sempre foi assim. Sempre. Mas como? Então tu tá me dizendo que não é assim? Não, a legislação traz uma questão diferente, né? Então são diversas questões, às vezes entre condôminos e a própria construtora, né? Então qual é o período que a construtora tem a responsabilidade pelos problemas estruturais do imóvel? O síndico, ele não faz a minha assembleia anual, né?
a gente pode fazer, quantos condôminos precisam se reunir para requerer essa assembleia. Então, essas questões. Podem ser feitas diversas assembleias ao longo de um ano, né? Mas existe uma assembleia que é a Assembleia Ordinária de Prestação de Contas. Exato. Muitas vezes acontece do síndico não chamar no momento certo e tal, e existe uma forma que os moradores ou o conselho, até mesmo a administradora, podem chamar. Requerer. E em último caso, então, pode requerer também de forma judicial, pode chegar no judiciário e dizer, precisamos de uma assembleia no nosso condomínio para deliberar diversas outras questões, né? Ou até mesmo assembleias que aconteceram e foram consideradas irregulares, porque em alguns casos existe um coro, né? Sim. Então, se não atingiu, isso pode ser considerado irregular. E aí a assessoria jurídica orienta. Então, agora a gente fica finaliza esse primeiro bloco, né? E volta no próximo bloco falando mais peculiaridades e outros assuntos relacionados à assessoria jurídica em condomínio e alguns histórias verídicas aí pra gente contar logo na sequência. Até o próximo bloco. Até logo.